Nos últimos 40 anos, eu venho trabalhando com a literatura, através da palavra, né? Com a arquitetura, com espaço, lugar, que são registrados através de rastros e restos em diversos suportes. Meu trabalho tem a origem, na verdade, na minha infância, que eu passei a infância em fazendas. Então, eu tento, na verdade, capturar o incapturável. Então, a fumaça, eu não posso reter na minha mão. Então, é uma coisa que me intrigava na fazenda, por exemplo, que na época que eu nasci, não tinha luz elétrica. Era usado lampião ou lamparinas. E uma criança é louca com fogo, e eu ficava encantada com a fumaça que saía dessas lamparinas e tentei realizar desenhos com esses materiais, que eram materiais corriqueiros do dia a dia, como desenhar com fogo, desenhar com um ferro incandescente. Isso tudo era parte que eu via na fazenda, eles marcando o gado, por exemplo, com um ferro incandescente, que é uma coisa chocante para uma criança, mas eu tentei trazer isso de uma certa forma para a arte. Eu comecei a fazer desenho com fumaça quando eu era muito pequena. Assim, eu tinha 10, 11 anos, mas a fumaça não fixava na superfície do papel ou de um tecido, né? Manchava. Então, durante muitos anos, eu fiquei buscando uma maneira de fazer com que essa fumaça fosse apreendida na superfície da tela ou do papel. Então, eu desenvolvi uma espécie de um gel, como se fosse fotografia, assim. Eu espreio esse gel na superfície da tela e aí eu trabalho com a fumaça. E essa fumaça, ela é apreendida. E porque se você fixar a fumaça, ela perde a alma, ela perde a tridimensionalidade. Então, quando ela é absorvida por essa espécie de gel, que é feito com um álcool que evapora, depois seca, então a fumaça fica ali, viva. Então, aí eu comecei a fazer grandes dimensões, eu tenho trabalhos de grande dimensão com fumaça. Então, assim, cada material que eu vou usar para o meu trabalho, eu tento fazer uma pesquisa em loco. Então, eu procuro trabalhar com o local onde eu vou expor, por exemplo. Então, aqui em Sorocaba, eu quero fazer uma pesquisa sobre a cidade, sobre a história desse museu, para eu criar um trabalho relacionado com esse lugar, com esse site, com essa arquitetura, com essas informações, né, culturais que eu vou ter sobre a cidade, né? Eu fiz uma grande instalação no Museu da Vale, no Espírito Santo, que era também um museu que era uma ferrovia, que tinha a sede, como vocês têm aqui, e tinha esses galpões. E eu trabalhei com a cidade,
porque Vitória é uma ilha, e o museu fica na beirinha do mar. Então, a ideia foi trazer a água do mar para dentro do museu. Eu fiz isso lá, em tempo real. E trabalhei também com a água do mangue, porque lá tem um manguezal vermelho que é patrimônio nacional, que é de onde as paneleiras do Espírito Santo fazem as panelas para muquecas. Então, eu fiz desenhos com essa água do mangue. Como que eu fiz? Desenhar com a água, né? Eu observando as paneleiras fazerem as panelas, eu percebi que elas usavam a água na panela incandescente. E eu fiquei com aquilo, por que é panela incandescente? Eu tentei desenhar com a água do mangue, trouxe a água para São Paulo, de Vitória, não funcionava. E aí eu resolvi esquentar a água. E ao esquentar, ela teve uma reação química. E aí, quanto mais ela fervia, ela era reduzida. E tinha nessa água uma resina que era proveniente do mangue. E com essa resina que eu fiz os desenhos. E esses desenhos vão do vermelho ao rosa clarinho, que é quase preto, né? Também tem o preto. Quanto mais você deixa ele cozinhando, reduzindo, mais ele vai apurando a matéria, que ela é viva, né? Então, eu fiz um trabalho enorme lá, o galpão, ele mede, acho que 100 e tantos metros, é enorme, bem maior que esse daqui, mas fiz 3 instalações lá. E na sede eu expus os desenhos em tela que eu fiz dessa série da água do mangue, sabe? Então, assim, me interessam esses restos, percebe? Porque na água, o que sobrou da água foi esse resíduo, o resíduo do mangue vermelho, e com ele é que eu trabalhei. Então, eu procuro sempre ter um diálogo com o lugar, sabe?